Gente, eu estou muito feliz com tudo aquilo que a gente está vivendo. Você está feliz também, cara? Ou só eu? Amém? Você está mesmo? Olha lá, hein? Gente, eu estou feliz assim com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Estou com uma expectativa muito alta diante do que a gente está vivendo. E aí eu quero falar um pouco sobre a nossa visão. Quero falar um pouco sobre a nossa visão. Porque eu uso óculos desde assim, o final da minha adolescência. Eu comecei a usar óculos, eu acho que no ensino médio. Não uso óculos desde criança. Alguém que usa óculos desde criança? Eu não estou vendo, não estou enxergando. Espera, deixa eu botar meu óculos. Espera aí, fiz a pergunta, mas estava sem óculos. Espera aí, eu vou olhar. Quem que usa óculos desde criança? Desde criança usa óculos. O Ben está usando óculos ali. Eu comecei a usar óculos mais ou menos de ensino médio, assim. Até na época foi o meu pastor que percebeu que eu precisava usar óculos. Pastor Gilson. Eu estava lá em Largo da Ideia, e eu lembro que, as pessoas tentavam falar comigo e eu nunca enxergava. Eu nunca sabia que as pessoas estavam falando comigo, entendeu? Porque eu não estou enxergando nada, tirei o óculos. Eu não consigo ver o rosto do Tiago aqui, fica tudo distorcido, sabe? Eu não estou conseguindo, porque fica tudo embaçado, não consigo ver nada. Aí eu tenho que botar o óculos para poder ver a beleza dos irmãos, né? Alguns não tão belos assim, né? Mas é provisão de Deus a gente poder ver. Olha que benção. Essa minha experiência assim, com óculos, eu lembro que foi uma coisa tão marcante para mim, que quando eu fui namorar a França, um dia, assim, um sábado à noite, que eu fui namorar, eu e França, a gente namora desde 14 anos, gente. 14 anos. Então a gente está há quantos anos juntos, irmão? 17? 17 anos já namorando. 17 anos de namoro. Eu tenho mais tempo com França do que sem França, porque eu tenho 17 anos de namoro. Eu comecei a namorar ela com 14, e dos 14, metade eu já nem lembro mais também. Então a maior parte da minha vida foi com ela. E aí eu lembro de quando eu fui lá na casa dela namorar, e ela morava em Largo da Ideia. Mas eu fui lá em Largo da Ideia, e para quem não conhece, Largo da Ideia é uma área rural de São Gonçalo, sabe? É a roça de São Gonçalo, é lá em Largo da Ideia. Francis morava lá, na época eu morava ainda no centro de São Gonçalo, ele morava ali perto do Mauá ali. Aí eu fui lá namorar no dia que eu coloquei o óculos. Eu peguei o óculos de tarde, de noite fui namorar. Quando eu saí, tava aquele céu de roça, irmão. Aquele céu de roça em cima de mim, só que eu com óculos agora. Quando eu olhei, eu falei pro meu cunhado, cara, o céu é bonito demais, cara. O céu é muito lindo, eu nunca tinha visto como que o céu era lindo, porque quando eu olhava, eu achava que eu via estrela, mas eu não via. Eu achava que eu via as estrelas. Mas quando eu coloquei o óculos assim, eu consegui ver de verdade as estrelas. O céu não mudou, mas a maneira como eu enxergava o céu mudou. Né? Meu pastor Vanderlei, né? Pastor da Igreja Batista de Alcântara. Para quem não conhece, ele é meu pastor e alguém que eu considero muito. Ele não enxerga vermelho. Ele é daltônico. Ele não consegue enxergar. Na verdade, ele não é daltônico. É alguma outra ziquezira lá que ele tem. Ele tem uma lesão na córnea, que ele já nasceu com essa lesão. Teve uma vez que eu fui tentar mobilizar para a gente comprar um óculos para quem é daltônico conseguir enxergar cores. E aí eu fui perguntar para a irmã Rita, ela falou que o óculos não resolveria, porque ele não era daltônico. Embora pareça ser daltônico, ele não enxerga a cor vermelha. Então, imagina para uma pessoa que não vê vermelho parar num sinal, né? Um negócio simples. Mas ele vai só na posição. Quando é aqueles da contagem, não tem? Tem um que não tem a posição dos sinais, é só contar e vai descendo aquele negocinho. E aí a cor vermelha ou verde que está ali. Então, quando é esse da contagem, ele falou que ele se baseia nas pessoas que estão em volta.
Se as pessoas acelerarem, ele acelera. Se pararem, ele para. Porque não consegue enxergar o vermelho. Imagina para uma pessoa que não enxerga o vermelho, ver o pôr do sol, irmão. O pôr do sol é uma coisa linda, né? O pôr do sol é uma coisa linda. Mas para a pessoa, aquilo se torna sem graça. Porque ela não consegue enxergar, só não enxergar o vermelho. Olha isso, irmão. Olha que coisa simples, mas que já muda tudo. O pôr do sol, para o pastor Vanderlei, ele não tem a mesma beleza, não é porque o pôr do sol deixou de ser belo, mas é porque a maneira como ele enxerga é diferente. Por isso, eu tenho falado aqui, desse púlpito, que a maneira como a gente enxerga o mundo diz mais sobre a gente do que realmente o que o mundo é. A maneira como a gente vê as dificuldades diz mais sobre a gente do que aquilo que o mundo realmente é. A palavra de Deus fala lá em Mateus, se você puder aí, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu quero pensar com você sobre a nossa visão e sobre como isso influencia. Tem um filme que é muito conhecido, eu ainda não vi, cara, mas eu deveria ter visto já, sabe? Falta de vergonha na cara minha nunca ter visto esse filme na minha vida, que é A Vida é Bela. Quem já viu esse filme aí? A Vida é Bela. Quem nunca viu, igual a mim, ó, eu nunca vi, então levanta a mão aí, ó. Quem nunca tinha nem escutado falar desse filme? Quem só não quer levantar a mão? Vou dar só a sinopse do filme, assim, o resumo, né? Então não é spoiler, porque se você tinha o hábito de ler os resumos dos filmes na locadora, então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora, para você que ia em locadora. Olha aí, viu só? Quem ia em locadora aí. Como é que é a história desse filme? Depois eu vou até tentar ver essa semana, cara. Semana que vem eu conto para vocês, mas é um filme muito premiado. A sinopse dele é o seguinte: um judeu que morava na Itália durante a Segunda Guerra Mundial foi levado para um campo de concentração. Chegando no campo de concentração, ele foi junto com seu filho. Ele tenta usar de brincadeira para fazer com que o filho dele não perceba o grau de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, se vem um soldado, ele finge que é uma brincadeira que o soldado está fazendo. Então ele vai fazendo de brincadeiras para o filho não enxergar o cenário de horror que está em volta dele. O cenário mudou? Não mudou, irmão. Mas a maneira como o filho dele enxergava isso fazia com que a vida fosse bela. Então depois você vê esse filme aí, depois me conta. Eu vou tentar ver essa semana também. Porque a maneira como a gente enxerga o mundo diz mais sobre a gente do que aquilo que o mundo realmente é. Para um adúltero, todo mundo adultera. Para um ladrão, todo mundo rouba. Para alguém que é desonesto, todo mundo é desonesto também. Para alguém que mente, todo mundo é mentiroso. Não porque o mundo realmente é assim, mas porque ele enxerga o mundo dessa maneira. Porque quando ele olha para o mundo, ele enxerga o mundo dessa maneira. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que temos olhado. Não só com o que temos olhado, mas como temos olhado. Tem aí as crianças, né? As nossas crianças aí, quem foi criado na igreja, tem uma música que fala isso, né? Cuidado, olhinho no que vê. Quem conhece? Vai! Cuidado. O quê? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Viu? Desde criança a gente aprende sobre isso, sobre a importância da nossa visão. Mas mesmo assim, nós estamos nos tornando cegos espirituais. Mesmo assim, a cegueira espiritual está tomando conta da gente. Mesmo assim, a gente está olhando para o mundo como se o mundo se limitasse àquilo que a gente vê, sem levar em consideração que mais importante é justamente aquilo que a gente não vê. Porque aquilo que a gente vê
é temporal, mas aquilo que a gente não vê é o quê? É eterno. E aí Jesus, conversando com os seus discípulos fazem uma pergunta para ele, que pode nos ensinar muito essa noite. Por favor, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10, a gente vai ler até o verso 17. Diz assim: os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E aí o verso 15, você pode ler esse verso 15 junto comigo? Pois o coração desse povo de má vontade ouviram com os seus ouvidos Agora leia isso com vontade, irmão. Esse verso 16 você tem que ler com vontade, estilo IBM. Vamos lá. Mais felizes esse povo está aqui essa noite, irmão? Sim ou não? Nós somos felizes porque somos capazes de ver. Somos felizes porque somos capazes de ouvir. Ouvir e ver o quê? Ouvir uma voz que não é audível e ver uma coisa que não é perceptível. Porque Jesus está falando aqui, felizes são aqueles que veem e que ouvem. Mas um pouco mais à frente, quando ele fala com Tomé, ele fala assim, ó: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, irmão, não é sobre o que os nossos olhos carnais são capazes de ver, mas aquilo que os nossos olhos espirituais são capazes de ver. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, uma das suas cartas, eu não estou me recordando aqui qual foi, ele fala assim, ó, se não me engano foi a igreja de Éfeso, ele fala assim, ó: eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. Eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. Nós temos vivido um tempo de cegueira espiritual, porque estamos enredados, estamos entrelaçados com aquilo que é material. Fomos engodados por aquilo que é capaz de se enxergar. E para a gente não ser pego, para a gente não viver esse período de cegueira, primeiro, tem duas coisas só. Primeiro, a gente precisa olhar para os céus, irmão. A gente precisa olhar para o reino dos céus. O texto que a gente acabou de ler fala assim, ó: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E sabe qual é o mais interessante disso? Esses mistérios não são descobertos, eles são dados. A vocês foi o quê? Foi dado. Quando a gente ganha algo, nem sempre é por merecimento. Nem sempre é por merecimento. Quando a gente ganha algo, você pode ganhar alguma coisa assim, que você fez por merecer. Ganhar uma nota 10, amém? Ganhar aí um presente, sei lá, de marido do ano, amém? Aí, ó uma sugestão aí, de esposa do ano, dá aí um presente aí de Natal aí caprichado aí para dar um reforço. Mas nem sempre. E quando a gente fala sobre Deus, irmão, nunca é porque a gente mereceu. Quando a gente está falando sobre Deus, nunca é por merecimento, nunca. Sabe por quê? Porque o que nós somos é justamente o contrário daquilo que a gente deveria ser.
Por isso, esse mistério do conhecimento do reino dos céus nos é dado, não por crédito, não por merecimento, mas por misericórdia. Conhecer a Deus não é porque a gente merece, mas é porque Ele tem piedade de nós. É porque Ele vê um coração sensível. Entender o reino dos céus, irmão, não se entende com academia, não se entende com diploma, não se entende com formação teológica, não se entende, irmão. O reino dos céus só se entende por dependência. É só através da misericórdia. Jesus tem um momento que ele se encontra com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos era alguém formado, sabe? Nicodemos era alguém que conhecia da Torá, era um mestre da lei, era alguém que tinha conhecimento profundo daquilo que todos haviam falado sobre Deus. E ele se encontra com Jesus porque aquilo que ele estava vendo confundia aquilo que ele tinha aprendido há tempo atrás. Tudo aquilo que ele estava vivendo gerou uma confusão na cabeça dele, porque ele estava pensando, eu imagino, né, a cabeça de Nicodemos, eu estou vendo isso, mas o que eu aprendi não foi isso. Eu estou presenciando, a minha experiência é essa, mas tudo que eu estudei até hoje não fala sobre isso. E aí Nicodemos encaixotou Deus, irmão, falando que Deus funciona desse jeito, igual a gente faz. Igual a gente faz. Achando que Deus vai se manifestar de uma maneira específica. E aí lá em João capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo essa leitura. Lá no verso 10, 11 e 12. João capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Diz assim, você pode ler comigo? Vamos do início, né? Eu pulei ali, né? Disse Jesus, você... Eu falei de coisas terrenas. Irmão, eu falei isso no primeiro culto, às 17h30, e vou falar de novo. Eu não estou pregando, não estou discursando contra conhecimento. Eu estou discursando contra independência. Eu não estou falando contra o estudo. Eu estou falando contra a autossuficiência. De a gente achar que pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento, pela nossa leitura, nós seremos capazes de compreender Deus. Irmão, os nossos olhos só são abertos através da oração. Só são abertos através do relacionamento com Deus. Só são abertos quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Lá em Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus disse assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Mais uma vez, irmão, nós temos visto grandes homens e mulheres caindo por confiarem apenas no seu próprio conhecimento, por confiarem apenas na sua própria formação, por confiarem de que a palavra de Deus não é suficiente, por confiarem que a palavra de Deus está atrasada, é retrógrada, por confiarem que a palavra não é de Deus, mas apenas Deus usou alguns homens para registrar a sua história. Pessoas que estão caindo num liberalismo. Existe uma corrente, irmão, que você precisa tomar muito cuidado. Se chama liberalismo teológico. Toma muito cuidado com esse povo, irmão, porque eles tentam normatizar Deus. Eles tentam colocar Deus num caixote. Tentam explicar logicamente aquilo que é espiritual. Tentam explicar milagres. Tentam explicar o sobrenatural. Meu irmão, nós só vamos conhecer a Deus através da misericórdia dele. Porque ele escondeu dos sábios e revelou aos pequeninos. Se isso não acontece, a gente vê uma
religiosidade verdadeira nascendo dentro do povo. Porque, irmão, religiosidade não é tradicionalismo. Religiosidade não é isso. Porque a gente viu um povo que idolatrava a religião de uma maneira, e a gente está vendo nascer um povo que idolatra a religião de outra maneira, e Deus não está em nenhum lado e nem outro. Deus não está falando nem com um e nem com o outro, porque a religiosidade mata. Saber sobre Deus sem conhecer Deus de verdade gera morte. Foi isso que aconteceu com Paulo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Por isso, irmão, essa noite, que a sua oração seja que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Amém? Para nós não sermos cegos, para que a gente não viva uma cegueira espiritual. Só a dependência e a oração pode fazer isso com a gente. Para não sermos cegos também, nós não podemos deixar com que as coisas de Deus sejam um costume para nós. Boa parte dos irmãos aqui são crentes de bom tempo, é ou não é? Boa parte dos irmãos aqui já são crentes há alguns anos. E sabe qual é o perigo disso? A gente se acostuma com o evangelho, irmão. A gente se acostuma com os cultos, a gente se acostuma com a igreja, a gente se acostuma. E aí olha o que fala o verso 15, que você leu aí junto comigo, de Mateus capítulo 13, o verso 15, olha o que fala. Pois o coração desse povo se tornou o quê? O coração desse povo se tornou insensível. Quando Jesus está falando sobre esse povo, ele não está falando sobre os gentios. Ele não está falando sobre o povo que estava longe do conhecimento da Torá. Ele está falando sobre o povo que estudava a Torá. Ele está falando sobre o povo que pesquisava sobre Deus, mas teve o coração deles insensível, porque encheu. Aí viu? Deixa eu beber isso aqui logo, que acaba com esse problema, né? Pega aqui para mim, Glauco, por favor. Toma aí. Que isso, hein? Aí, reflexo, hein, filho? Era um povo que sabia sobre Deus, que tinha conhecimento profundo, e aí justamente por isso não conseguiram mais ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe, quando a gente está escrevendo um texto, eu gosto de escrever. Eu não estou escrevendo assim nesses últimos meses por causa da nossa correria aqui, né? Tá tudo acontecendo tão rápido que não dá para escrever. Mas eu tenho o hábito de escrever sempre, ó. Aqui, ó, tá o sermão todo, ó. Tudinho aqui, ó, tudo que eu vou falar tá aqui. Eu escrevo tudo. Por que eu escrevo tudo? Porque quando eu escrevo, eu começo a memorizar, sabe? Eu tenho esse hábito. Se eu escrever, eu memorizo. Aí eu vou, boto só um negocinho aqui, ó. Algumas coisas em destaque, em vermelho. Por exemplo, o pastor Vanderlei não ia enxergar ali, não. E é verdade mesmo. Eu costumava passar para o computador os sermões dele, e o caderninho dele é sempre preto e azul, assim. Quando quer dar um destaque, ele vai botar um azulzinho. Aí eu ponho aqui, mas eu escrevo tudo, que eu gosto de escrever. Mas se você for pegar para ler, você vai ver que tem vários erros. Vários erros ali de português, de pontuação, de digitação, porque eu escrevo, mas eu não reviso. E quando eu reviso, às vezes que eu consigo revisar, que eu consigo ler de novo, eu já faço isso com a minha própria vista, assim. E aí a minha vista já está cansada daquele texto. Eu não percebo os erros que eu cometi ali, porque eu já me acostumei. Eu já me acostumei com o texto. Quando eu vou ler, aquilo ali eu já passa batido. O que eu tenho que fazer? Pedir para uma outra pessoa ler, para ver se ela está entendendo, para ver se a pontuação está certa. Por exemplo, eu tenho o hábito tenho hábito não, né? Mas já escrevi algumas lições da Escola Bíblica Dominical para a revista da MCM, lá da nossa convenção. Vou ter o privilégio de escrever uma revista DBD ano que vem. Olha que benção. Olha que legal, né?
Então é uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Quando eu comecei na EBD, eu não sabia nem orar, cara. Então, hoje poder escrever uma revista da Escola Bíblica Dominical é um privilégio muito grande para mim. Estou compartilhando com vocês aqui, porque creio que vocês ficam alegres também junto comigo, hein? Aí, quando eu escrevo uma lição, principalmente quando vai publicar, sabe, vai para uma revista ou um site, alguma coisa assim, eu peço para outras pessoas lerem. Por quê? Porque essas pessoas não estão com a vista acostumada. Elas não entenderam o porquê eu escrevi. Quando eu leio, eu sei o porquê eu escrevi o que eu escrevi. Mas de repente alguém não entende e fala assim, cara, por que você escreveu isso? Eu quis dizer isso. Não, mas se você usasse a palavra tal, se fizesse desse jeito, seria melhor. Isso acontece com a gente na escrita. Isso acontece com a gente na leitura. Por que isso não vai acontecer com a gente na nossa vida com Deus? Por que isso não vai acontecer com a gente no nosso relacionamento com Deus? Por quê? Afinal de contas, quando a gente sobe naquela escada, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe os louvores, a gente já sabe a pregação, a gente já leu a Bíblia, a gente sabe a hora que as crianças vão subir, a gente sabe a hora do ofertório, a gente sabe o momento dos anúncios. A gente é crente há muito tempo. Existe um problema, irmão, que o nosso coração se torne insensível com as pontuações de Deus, que o nosso coração se torne insensível com os nossos próprios erros. Meu irmão, qual foi a última vez que você sentiu de verdade a presença de Deus no seu coração? Eu estou falando assim, de verdade mesmo. Para você, não estou falando de arrepio. Estou falando aquilo que você sentiu e você falou assim, eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que Deus está agindo através de mim. Qual foi a última vez que a gente viveu isso? Você não precisa me responder, mas eu queria que você fosse sincero com o seu coração agora e se respondesse: qual foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? A voz de Deus falando ao seu coração? Esse texto, se você voltar a esse versículo 15, um pouquinho antes, fala assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Esse texto às vezes é usado para embasar de que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para não serem salvos. Eu creio de uma maneira diferente, e eu preciso te ensinar da maneira como eu creio, porque se eu te ensinar diferente do que eu creio, eu vou estar sendo mentiroso. Eu creio que o problema dali não era Deus escolher alguns para ouvirem e outros não. O problema é que alguns tiveram o seu coração insensível, assim como Nicodemos, assim como aconteceu com Nicodemos, assim como nós lemos nesse texto de João no capítulo 3. Tantas coisas, irmãos, tantas coisas nós temos perdido, tantas coisas nós temos deixado de viver, porque o nosso coração está engessado e os nossos olhos espirituais estão fechados. Irmão, você acha que não dá tremedeira ter uma visão daquilo que Deus está querendo fazer? Você acha, irmão,
que não bate aquele frio na barriga, de olhar aquele nosso galpão e falar assim: rapaz, eu estou tirando aquele pessoal lá que estava tranquilinho lá em cima do Veloso, estou trazendo para cá, comprando um monte de coisa, pagando um monte de coisa. Você acha, irmão, que não dá frio na barriga? Dá, irmão. Dá. Mas, irmão, eu nunca quero ser insensível àquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Eu não quero ser insensível. Eu não quero viver engessado na minha maneira de enxergar Deus. Eu prefiro, irmão, pisar na água como Pedro, do que assim, e ainda que eu afunde, eu sei que Ele vai segurar a minha mão, do que ser, irmão, como outros 11, que só assistiram o que Pedro estava fazendo, e só contaram depois. Você já leu o Evangelho de Pedro na Bíblia? O Evangelho de Pedro na Bíblia, você leu? O Evangelho de Pedro na Bíblia, não é a carta de Pedro. O Evangelho de Pedro na Bíblia, tem o Evangelho de Pedro? Não. Tem o Evangelho de quem? De quem? Vai, me ajuda aí, vai. Na ordem. O primeiro Evangelho é qual? Mateus. O segundo? O terceiro? E o quarto? João. Onde você leu essa história de Pedro? Foi no Evangelho de Pedro? Você leu no Evangelho de quem? De quem estava dentro do barco, irmão. Você leu no Evangelho de quem estava dentro do barco. Mas só Pedro viveu. Os outros tiveram que contar aquilo que Pedro viveu. Eu prefiro, irmão, ser Pedro, que vai botar o pé na água. Pode até afundar, mas eu sei, na palavra que eu estou pisando, e eu sei quem é o Deus que vai nos carregar com a sua mão poderosa, irmão. Nós não seremos insensíveis à voz do Senhor. Os nossos olhos não estarão fechados diante daquilo que Deus quer fazer nessa geração, irmão. Felizes, bem-aventurados, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem.